mais um episódio do Nutrion, o segundo episódio sobre o tema Programa de Seleção. Lembrando que no primeiro episódio nós já falamos um pouco sobre a importância de um programa de seleção e também como realizá-lo nas primeiras semanas de vida. Aproveitando para agradecer toda a disponibilidade das Granjas Forte Gema e Vita Gema para estarmos aqui e mostrarmos um pouco na prática como é realizado esse programa. E nesse segundo episódio, sobre esse tema, vamos estar novamente com o nosso gerente de serviços técnicos, Valdir BD, falando um pouco agora sobre o programa de seleção baseado na maturidade sexual. BD, afinal, quando deve começar e como é realizado o programa de seleção baseado em maturidade sexual? Essa sua pergunta é bem pertinente e é importante a gente deixar claro, né? No primeiro momento, a gente trabalha muito com a qualidade do pintinho, qual é a casa genética que eu vou receber, né? Assim, e eu trabalho muito sobre o peso corporal. Nesse segundo episódio, nós já vamos ter um olhar mais diferenciado. Para quê? Para os desenvolvimentos sexuais secundários, que são crista, barbela e desenvolvimento do osso externo. É extremamente importante que uma ave, para ela entrar em produção, ela tem um bom desenvolvimento de crista e de barbela. Porque a crista e barbela, para nós, é o desenvolvimento do aparelho do ovário e útero, né? Então isso é fundamental. Como também é muito fundamental que a gente tenha uma percepção sobre o desenvolvimento do osso externo. Aves que têm uma boa produção, um longo período e um pico muito bom, são aves que desenvolveram bem o externo. Então, nós temos um marcador que a gente fala o seguinte: nós queremos que o osso externo esteja acima de 15 centímetros e que ele tenha uma boa cobertura de músculo. Fazendo uma analogia grosseira, é eu ter um bom tanque e ter combustível. Com isso, eu vou ter condição de quê? De ter uma boa produção, um pico muito bom, vou ter ovos vendáveis e um longo pico, né? Então, é fundamental essa observação. E eu começo a visualizar isso quando? A partir da 12ª semana, que vai até a próxima 20ª semana. E é na 16ª semana, que é quando ocorre aquela vacina, ou próxima vacina de 15 semanas, que eu aproveito também para fazer uma bela de uma seleção, onde eu separo as aves de bom desenvolvimento de crista, comparado com as aves que não desenvolveram. Porque também nós que somos trabalhamos com nutrição, a gente também tem que ter um respeito pela fisiologia do animal. Um animal que não desenvolve crista e barbela, ele não está preparado para comer uma ração postura 1 ou pré-pico, onde tem um grande aporte de cálcio. Porque senão, no final, o que é que vai acontecer? Vamos ter uma chance de ter uma nefrite e nefrose. Então é muito importante que nós, técnicos de campo, a gente tenha essa percepção, né, de também acolher a importância da fisiologia do animal em relação à sua nutrição. Raquel, eu que aproveito para agradecer aqui você conosco, foi um momento muito bom, tá bom? Foi um momento de dúvidas, de questionamento, e isso eu acho que enriquece todos nós. Estamos aqui aprendendo no dia a dia com os animais e a nossa equipe de trabalho que vem nos apoiando no campo, né? Para termos uma boa produção, temos que ter bons atletas. Então, seleção faz parte. E as aves, para nós, são os nossos atletas de elite. Maravilha. Então, agora vamos ver um pouquinho dessa seleção na prática. Dando continuidade ao nosso episódio de seleção, aqui nós estamos no lote de 15 semanas e hoje nós começamos a fazer a seleção por maturidade sexual, as características sexuais secundárias, desenvolvimento de crista e barbela. Aqui é a nossa equipe de trabalho, né? Franklin e Ivanildo, né? Isso. E nós vamos apresentar como é que a gente faz. No lote desse, a gente começa a separar as aves de crista maior e barbela, comparado com as que não têm crista e barbela. E separamos por família. Deixamos uma linha ou duas linhas, porque fica na mesma hierarquia de aves com bom desenvolvimento de barbela e crista. Mesmo tendo peso igual, agora tem uma importância diferenciada, que é a presença da crista e da barbela. Isso é fundamental. O que é que você percebe sobre isso? Quando você faz isso, o que é que acontece? Quando a gente faz esse tipo de seleção, em 15 semanas, 18 semanas, a gente já nota a diferença. A galinha bem desenvolvida na parte de cima. Uma barbela atrasada, ela consegue recuperar chegando igual
essas com a barbela já desenvolvida. Desde que você faça a separação o mais Isso, cedo possível, mais né? cedo possível. Então, assim, a seleção, nesse momento, ela perpassa mais o desenvolvimento de Cristo e Barbela do que o peso realmente propriamente dito. Exatamente. Então, a equipe pesquisa todas as aves que têm bom desenvolvimento de Cristo e Barbela. E com isso também vocês fazem uma nutrição diferenciada, não é isso? Exatamente. A gente coloca uma ração mais diferenciada. Que atende a fisiologia da ave, né, em relação à sua sexualidade, não é isso? Então aí, como vocês estão vendo, assim, é muito importante essa seleção. E essa seleção é quase uma das últimas seleções antes do início de produção, não é mesmo? Exatamente. É isso? Isso. Essa seleção ela é muito importante, tanto para a ave quanto para o dono da galinha, né? O granjeiro, né? O granjeiro, porque o granjeiro ele vai ter mais produção. Pronto, é exatamente isso. Essa seleção, o intuito dela é o quê? Fazer com que esses animais cheguem na produção com a melhor produtividade, um pico acima de 95 e uma boa manutenção de ovos, né? E qualidade de ovos. Um outro fator, um outro marcador também muito importante, além da crista e barbela, é o desenvolvimento corpóreo do animal, onde a gente vai fazer a localização do osso externo. Quanto maior for esse osso externo, se eu tiver um osso externo acima de 15 centímetros e tiver com uma boa musculatura, isso vai nos garantir que eu tenho uma produção a longo prazo. Eu tenho um pico maior, desde que não apareça nenhum sintoma de uma doença, né? Você jamais vai ter uma galinha boa produtora com externo pequeno e sem carne, sem músculo, entendeu? Então, ó, observe o tamanho do externo dessa ave e observe o tamanho do externo dessa outra ave aqui, né? É bem menor a diferença aqui, o desenvolvimento corpóreo. E isso faz uma diferença, né? Essa ave tem mais carne e essa outra tem menos carne, menos músculo. Então, com certeza, essa ave tem que ser trabalhada bem mais cedo para que tenha um bom desenvolvimento corpóreo. Então, assim, é importante que a gente observe o desenvolvimento também do osso externo, ok? Estamos começando na fase de produção. Esse lote aqui está com 22 semanas. E a seleção aqui é sobre a maturidade sexual, sobre as características sexuais secundárias, que é desenvolvimento de crista, desenvolvimento de barbela e o desenvolvimento do osso externo, que é fundamental, ok? Então vamos lá. Observem aqui que as aves maiores, com melhor desenvolvimento de crista, ela fica nessa parte superior. E as aves menores, ela fica nesse setor aqui. E aí observe o seguinte, essas aves aqui, elas consomem uma ração atualmente diferenciada em relação a essas outras aves. Porque aqui são aves que estão em franca produção. E elas aqui ainda estão iniciando a produção. Então elas não poderiam comer uma ração tipo postura 1, por causa do percentual de cálcio que tem na ração. Se esse animal, por exemplo, um animal desse, de crista menor, né, de desenvolvimento corpóreo menor, comer uma ração postura 1, vai ter comprometimento a nível de rim, vai apresentar uma nefrite e nefrose, que muitas vezes, numa necrópsia muito rápida, pode ser diagnosticado como um desafio de bronquite, quando não é um desafio de bronquite, ok? Então é importante essa percepção. Observem a fita de ovos aqui. Os ovos das aves grandes que são desenvolvidas, olha a quantidade de ovos e a sequência de ovo. Agora percebam das aves menores, né, as falhas que tem na fita, porque são animais que não estão ainda em franca produção, mas que nós mantemos ela ainda pelo desenvolvimento corpóreo que elas têm. Então nós podemos ainda dar uma bela melhorada, desde que a gente respeite a necessidade fisiológica na nutrição, ok?
Outro dado importante é que a gente perceba quando o lote dá pela primeira vez 5% de produção. No dia que o lote der 5% de produção, nós contamos 15 dias à frente e nós desejamos dele o quê? Que ele chegue a 50%. Se nesse intervalo de 15 dias o lote não desenvolveu a produção de 5% a 50%, nós adentramos no galpão e procuramos saber o que está acontecendo. Ou provavelmente pode ser uma doença, como também pode ser o quê? Uma carência marginal. Aves que ao longo da cria e recria não desenvolveu a contento. Então esse é um marcador maravilhoso de início de produção, que é o percentual de produção dia. Como vocês podem observar, nós temos 3 classes de aves em desenvolvimento sexual. Nós temos a ave grande, que é a ave boa, onde tem desenvolvimento de crista e barbela, ok? Percebam, cristas e barbela bem definidas. Nós temos a ave média, onde o desenvolvimento de crista não é muito bom, mas tem barbela. E nós temos a ave menor, que realmente essa aqui vai ser descartada. O que é que acontece com essas 3 aves? Nós precisamos identificar quem são essas aves na nossa granja e descartar a ave menor. Pessoal, vamos observar o seguinte. Olha o trabalho da seleção. 84 semanas e olha a qualidade de ave que nós temos. Bom desenvolvimento corpóreo, bom desenvolvimento de crista e barbela. Tudo isso é fruto de quê? De um trabalho de seleção que começou desde o primeiro dia, com a escolha da casa genética, passando pela debicagem e toda a sequência de seleção. Nós fazemos peso semanalmente, da primeira semana até a 20ª semana, e a partir da 13ª semana é que já começamos a perceber a questão de desenvolvimento de crista e desenvolvimento de barbela. Okay?